Então, assim, isso é um ponto muito bacana de falar. Eu acho que ao longo da. Por exemplo, dizem que a construção de Brasília, o valor da mão de obra era uma coisa muito que praticamente não tinha valor, né? Como era uma intenção de construir uma capital num prazo muito curto, as pessoas foram para lá atrás de oportunidade, mas quase trabalhando de graça. E ao longo do tempo, a mão de obra, o material sempre teve mais valor, né? Mas eu vejo que hoje, talvez, sei lá, né? Você vai pegar uma mão de obra muito qualificada, o cara vai dar um preço e você sempre acaba deixando de fazer o projeto porque aquela mão de obra é muito qualificada, sendo que isso deveria ser um valor agregado. Então eu falo, beleza, vou pegar esse cara e vou partir para alternativas mais econômicas em termos de uso de material. Então isso eu achei legal, sei lá, talvez para a gente explorar. E outra coisa que eu estou pensando para abordar eles, abordar o all board, seria, em algum momento eles falam que quanto maior a falta de recurso, maior a dose de experimentação. Isso quando aparece aquele barzinho assim, que tem umas estruturas tipo em mão francesa, uma coisa assim meio na cidade. Puxa, isso é de uma informação assim reveladora, porque se existe a falta de recurso, eu estou experimentando mais justamente para fazer encaixar dentro de um orçamento, para elaborar soluções que sejam tecnicamente viáveis, tal. E isso demanda, vamos dizer, horas de trabalho de quem está fazendo, que na verdade, é uma curiosidade minha. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, o cara está fazendo um negócio inovador e está tendo que trabalhar para caramba, porque ele faz uma solução, ele faz outra, e ele tenta outra, e ele tenta mais uma, e ele avalia com um sistema construtivo, depois avalia com outro sistema construtivo. Quer dizer, é uma arquitetura que se faz, ela se faz com muito pouco, mas esse processo de investigação, ele é um tempo que a gente gasta, que a gente investe, e eu não sei, né? Eu fiquei muito curioso para entender, caramba, como que esses caras conseguem fazer, sendo que hoje eu vejo, né? Às vezes você pega um cliente assim, o cara, putz, eu quero fazer uma revisão do negócio que já está feito. Você fala, puta, cara, mas já está decidido, você quer ver de novo, caramba, e como é que a gente vai fazer? Vou te cobrar mais? Não, eu já tinha, vamos dizer, aceitado. Então eu achei essa essa revelação, né? Quanto maior a falta de recursos, maior a experimentação. Eu falei, caramba, como é que o cara consegue, como é que esse grupo consegue ir adiante com essa. Não é nenhuma restrição estamos falando ainda de uma fase de projeto, né? Estamos falando ainda de uma fase anterior a tudo aquilo que tu vai desenhar. É uma fase de, cara, eu preciso testar que tipo de cobertura, qual que é o valor. Ah, funciona? Não, é caro, faz de novo. Não, faz de novo. Então, isso eu achei, vamos dizer, legal para abordar. Não sei como abordar, mas de maneira que essa investigação seja o,
o ponto final, né, dessa arquitetura, fala, pô, que legal, deu trabalho, mas olha o que a gente fez, como ficou legal pra caramba. Tiago, você me permite só, é que você está falando esse assunto, senão eu vou esquecer. Exatamente você falando isso sobre horas de trabalho, enfim, né, como é que funciona. Eu acho que nesse mesmo projeto do bar, o arquiteto comenta que o arquiteto, ele como arquiteto, ele tem que participar de tudo, até pegar na mão da cliente e levar ela para pedir um empréstimo, e como que ela pede esse empréstimo, e porque ela não tinha, não saiu o empréstimo, eu que paguei tal coisa, né? Então, esses limites, essas coisas, como é que eles fazem funcionar, né? Então, eu fiquei... Também fiz essa anotação aqui, uma coisa interessante para a gente entender como é que funciona isso no dia a dia mesmo, né? Me parece que o tempo de projeto é uma situação muito dinâmica, né? Porque se a gente imagina que a gente faz, vou abreviar, né? Estudo preliminares, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, sendo que o projeto básico é um instante do projeto que a gente vai precificar, né? Ele, mas o projeto básico ele já está mais de 50% andado em relação àquela situação que você não sabe qual que é. Então, a gente só vai precificar no projeto básico, mas você já fez mais de 50% do projeto. Então, Teve uma... esse tempo que você gastou, e o cara fala, putz, mas não deu, o valor não fechou. Aí tem até uma fala de algum deles, assim, que alguém fala, era fazer uma casa, familiares tal, e aí me perguntaram, dá para fazer? O cara fala, eu tive que falar que dava, mas eu também não sabia se dava. Ele falou, vamos a fazer, vamos, sem saber qual que era o... Ele falou, também não sei se dá para fazer por $900 o metro, mas vamos a ser e depois a gente vê se dá. Exatamente. Tem esse... Eu fiquei muito curioso para entender esse time do projeto, vamos dizer, como que... O processo, né? Como é que rola o processo? Isso é uma coisa... Tem uma aula da Escola da Cidade que saiu esse sábado, que é com El Sindicato. Sindicato. Que eles estão falando, eu não assisti inteira ainda, mas eles estão falando exatamente desse processo de projeto. Legal. É legal assistir, e eu anotei aqui pra gente... como na prática isso funciona, né? Então é legal a gente trazer isso. Tiago, só para a gente dar uma olhada no tempo, porque a gente se propôs a fazer 1h30, porque tem o pessoal... Eu queria saber só se você gostaria de complementar, né, para terminar a sua fala. O Gilson quer falar em seguida. Se tiver mais alguém aí, mais uma ou duas pessoas para falar brevemente, para a gente poder fechar. Tiago, se você quiser concluir, mas... Não, acho que é isso. Acho que vamos tentar formatar, né? Não sei como vai ser essa conversa semana que vem, mas você começou falando nessa, né? Vamos organizar de uma maneira que a gente consiga construir as perguntas certas para eles lá. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Sim, na verdade a gente está gravando, né? E eu estou fazendo umas anotações-chave. Então a ideia é que a gente, durante essa semana, aí até sexta, com essas anotações, a gente formule algumas perguntas e envie para vocês por e-mail, né? Para vocês darem uma olhada, ver se falta alguma coisa, ou enfim, alguma coisa até que vocês... Existe muito isso, né? A gente conversa uma coisa e no dia seguinte, putz, tem tal coisa, para a gente evitar perder assuntos e perder coisas que a gente gostaria de falar com o bode, a gente vai fazer dessa forma. Então, a gente manda para vocês por e-mail, o Gui está fazendo o envio de e-mails pelo Coletivo Cidade, e isso. E aí a gente fecha essas perguntas para a gente poder conduzir a conversa com o bode.
O Gui está levantando a mão. Rapidinho, que eu lembrei que ainda esse ano passado, não lembro, o Arcdale publicou uma entrevista com o Albod, em que eles comentavam um pouco sobre esse processo de captação de clientes e como é que eles sobreviviam sendo 4 sócios, porque a realidade é que você fala, pô, com um sócio já é um pouco inusitado, imagina com 4 ainda trabalhando com esse tipo de projeto, produto, né? E até onde eu entendi, o Albod não desenvolve única e exclusivamente projetos de cunho público, assim, de interesse em que praticamente não há recebimento de honorários, né? Ou quando recebe, é muito pouco, então tem uma contrapartida, às vezes pública, às vezes associada a alguma outra instituição que pode ter pelo menos um aporte financeiro para pagar o mínimo de projeto e o restante vai para material e mão de obra, mas enfim, era para dizer que eles, nessa entrevista, o Davi Barragan comentava que eles se davam ao direito de, inclusive, escolher quais projetos eles queriam pegar para desenvolver e quais eles não queriam, né? Então, imagino que não chega para eles só esse tipo de demanda, e imagino que eles trabalhem com outra esfera também. Legal. Legal. O Gilson tinha levantado a mão e a Aline colocou uma pergunta no chat. O Gilson está esperando um tempo, se você quiser falar, tá à vontade. Eu acho que ele caiu, talvez, eu não estou vendo mais. Eu acho que ele saiu faz um tempinho já. Ah, tá bom. A Aline falou aqui no chat que gostaria. Essa pergunta, Aline, você está fazendo agora ou você quer colocar para o pessoal lá, né? Ela fala. Gostaria de colocar uma pergunta sobre arquitetura vernacular como um novo termo para apropriação do mercado, como o caso da sustentabilidade. Que hoje, ao invés de baratear os custos, com aproveitamento de água, de chuva, energia elétrica por placas solares, telhado verde, entre outros, e pensando em ambientes urbanos sem acesso fácil à matéria-prima, seria a utilização de materiais de demolição, reaproveitamento de outras obras, uma maneira de otimizar recursos e materiais. Beleza. Seria uma questão para levantar para eles na semana que vem, eu entendo, né, Aline? Tá bom. Como o Gilson era o último, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação, alguma coisa a respeito do documentário, a respeito do que a gente já conversou aqui? Senão eu vou fechar só com uma coisa que o Thiago levantou, uma pergunta que ele falou na fala dele. Bom. Fê, só uma colocação aqui. Tá. A Maria perguntou se quem não estava aqui convidado e tal, todo mundo pode falar e todo mundo pode perguntar, viu? Não é só quem assistiu ou quem não assistiu. Quem tiver alguma colocação, fique à vontade. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Sim, perfeito. Oi, a Maria abriu a câmera, quer falar? Tem que abrir o áudio só, isso. Era para eu ter aberto o chat aqui, acabei abrindo a câmera, então vou por aqui, tá? Bom, eu vi o documentário e eu venho de uma trajetória diferente da de vocês que estão aqui, né? Eu sou cientista social, hoje trabalho com produção e gestão cultural aqui no Vale do Paraíba. E faço essa intersecção, né, de vários temas aí de cidadania e arte e cultura. E aí eu estava vendo o documentário e uma coisa que me intrigou muito na conduta aí do Albod é que eles transitam. Tive essa impressão e queria escutar eles falarem um pouco mais sobre isso, seria uma pergunta minha, né? Como é que eles fazem para transitar entre iniciativas sociais e movimentos sociais no território? Porque eu acho que tem uma estratégia, assim, uma expertise. Estava até
conversando na paralela com o Guilherme, assim, depois de ter visto o documentário, que é óbvio que não é daí que eles retiram os investimentos deles, né? Eles podem pegar projetos aí por onde a grana também vai fazer girar, manter alguns trabalhos do escritório. Mas eles estão fazendo, é notório, assim, o que significa eles estarem num outro lugar de construção social, ali onde eles estão atuando. Então, estava escutando, acho que alguém aqui, não sei se foi você, tá, Fernanda, falou, por exemplo, a respeito daqui do Vale do Paraíba, do trabalho que está fazendo na Sapé, né, no bairro da Sapé. Lá, por exemplo, hoje aqui no nosso território, a gente tem uma associação, que é a Associação de Favelas daqui de São José dos Campos, que atua em vários bairros da cidade, né? Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sudeste, e que estão, assim, com algum tipo de inteligência também, de estratégia, assim como a gente tem, eles também têm, por exemplo, de estarem associados ao movimento do Banhado Resiste, de estarem associados às instâncias acadêmicas, tipo a USP, tanto na área de arquitetura e urbanismo, quanto engenharia civil, a parte de meio ambiente. Também tem o PABERU envolvido, a gente sabe de alguns casos do Usina, que também teve relações com eles. Eles agora são membro da rede de afetados do Banco Internacional, né? E estão discutindo isso também como direitos humanos, e junto com o Chile, junto com a Colômbia, que também são constituições que estão aí como a do Equador, assim, que estão respirando, né, socialmente, e fazem parte da campanha nacional do Despejo Zero. Se vocês, por exemplo, falar, colaborar, tá aqui e tal, estamos pensando, né, como é que vocês estão fazendo, conversa com os articuladores, eles também têm estratégias, né, e ao mesmo tempo eles estão ligados no que está acontecendo, exemplo, com assentamentos daqui da nossa região, também com outras iniciativas sociais como o Ecopátio Arca 21, ali na Zona Norte, na Luquete. O Ecopátio Arca 21, por sua vez, está se associando a várias empresas e várias iniciativas. Então, está rolando alguma coisa que escutar um pouco da parte deles, quais são as estratégias, né, que eles estão fazendo e eles vão costurando, né, eles vão costurando arte, cultura, cidade, sociedade. Tem uma expertise aí muito, muito sensível. Câmbio aqui. Fechando. Só uma coisinha. Maria, depois eu quero seu contato para a gente conversar, porque a liderança ali do SAPE é vinculada à FACESP agora, que é a Federação das Associações de Moradores de Bairro, né? Mas essa associação de favelas eu não conhecida. O Banhado Resiste, um amigo nosso, Douglas, ele ajudou a começar, né, com essa ação, porque ele fez mestrado e doutorado sobre o banhado aqui na Univap, né? Então, acho que seria legal colocar você, se você se interessar também, em atuar com a gente aqui nessa ATIS do SAPE. Acho que você tem bastante a agregar. Obrigada. Legal, que bom. Novas conexões. É isso, gente. A gente fez várias anotações, a gente está com esse material todo, surgiram muitas, enfim, coisas, muitas, enfim, observações, enfim, né, coisas para a gente conversar aí semana que vem com o pessoal do Allboard. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Gui, fala alguma coisa. Não, eu só ia comentar mesmo que eu acho que agora é importante esse momento das perguntas. É claro que aqui fica mais essa troca das impressões, né? Mas aí pensando melhor um pouco aqui, as perguntas de fato vão se formulando, e aí podem usar, se quiserem responder, eu não sei como é o melhor jeito, Fê, mas poderiam, de repente, responder naquele e-mail em que a gente mandou do Coletivo Cidade mesmo, ou então diretamente para mim, ou para a Fernanda, ou para o Rafa e para a Letícia, enfim, vai chegar. Então,
Acho que agora, de fato, é concentrar essas perguntas, ter uma noção de que mais ou menos a gente vai estar com eles aí 1 hora e meia. Então, eu acho que é isso também. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação, não sei se o pessoal do Lins quer complementar com alguma coisa. Não, pessoal, eu acho que, né, assim, foi super legal. Eu quero muito participar também desse momento lá com o Alboard. A gente vai pensar aqui também em algumas perguntas, né, para, sei lá, ser um momento bem, bem rico. Eu tenho as mesmas dúvidas de vocês, né, assim, são exatamente as mesmas. Como fazer isso acontecer, né, como viabilizar. Então, assim, só agradecer o convite mesmo e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, assim, legal, bacana, valeu mesmo. Gui. Muito bom. Fala, Du, você abriu seu microfone? Foi mal, só para complementar, assim, acho que foi sensacional. Assim, semana que vem, né, a gente conhece um grupo, né, um escritório também de arquitetura. Eu sei que ela vai um pouco na contramão, não filosófica, assim, que é muito interessante, mas é de patrocínio, né, que é o escritório que faz o Lar do Ocilar, lá do Rio de Janeiro, sabe, que é o Thiago e o João. A gente é amigo de formação, sabe? E eles têm uma pegada bem interessante, mas é tudo meio voltado enfim, tem todo um lance aí, né, da televisão, enfim, mas é uma postura bem interessante. Eles fazem projetos assim de uma forma muito dinâmica, muito rápido, e os resultados assim são surpreendentes, sabe? Por mais, né, porque tem patrocinadores, existem várias questões, mas a mão de obra é como se fosse um mutirão mesmo, sabe? Uma coisa realmente absurda e super assim é interessante, sabe? Então, assim, eu vou conversar com eles, sabe? Eles são formados também junto com, né, na mesma classe. Então, assim, a gente tem a formação muito, assim, social, sabe? É óbvio que quando a gente entra no mercado é uma outra realidade, né? A gente acaba enfim, sambando aí, né? Como é que disseram, para a gente conseguir, assim, enfim, se desenvolver também, mas é uma oportunidade interessante. Eu vou conversar com eles, vou ver se eles têm interesse de participar, porque eles também têm esse know-how aí de, sabe, saber trabalhar com recursos escassos, fazer coisas diferenciadas e simples, resgatando toda a parte da identidade, né, de várias regiões do Brasil. Então, assim, realmente é interessante, sabe, apesar de ter um pouco, né, enfim, de outros, enfim, de questões aí, mas eu acho que seria interessante. E também acho que também envolve uma questão muito filosófica aí do pessoal, sabe? Como é que eles conseguem viabilizar, porque realmente eles estão em outro, assim, tem uma questão financeira, existe uma questão, né, de produção aí, mas enfim, eles têm assim, acho que assim, a sintonia entre eles, eu acho que está muito assim alinhada, sabe? Eles acabam talvez entendendo o que o mercado pede, mas ao mesmo tempo eles vão meio que um pouco na contramão, entendendo muito mais, né, da essência, da essência das coisas, sabe? Então, assim, o que eles precisam fazer para realmente serem, assim, preencherem, assim, o que eles, né, o que eles querem quais são as suas, enfim, quais são os seus desejos, né? Quais são as suas motivações como arquiteto, o que eles devem, né, mostrar aí na sua, enfim, na sua existência, sabe? Então isso aqui é uma coisa, tipo assim, realmente interessante, né? Vai um pouco contra o que o mercado, o que todo mundo hoje a gente vê e é sempre bombardeado com, né? Então eu acho que assim até para o escritório, né, que a gente trabalha junto, a gente né, parceiro aí, enfim, enfim, aí tem várias questões envolvidas, mas assim é uma questão que motiva assim a gente a querer também buscar essas né, separar em um horário do dia aí para a gente também evoluir aí também, como a gente acha que sente essa necessidade, sabe? A gente é formado, enfim, para realmente cumprir aí uma lacuna aí que existe, sabe? Também para o desenvolvimento, né, social. Então, eu acho que a gente pode também ver aí com o próprio coletivo, com colaborar, que aí também para a gente tentar destinar aí um tempo. Eu sei que está muito corrido, é uma loucura só, sabe? A gente tem outras questões que a gente avalia, crianças também, mas é uma loucura, sabe?
Então, a Mas eu gente tem acho que que, de saber repente, alinhar. vale a pena, Edu, a gente até marcar um bate-papo com esse pessoal e ver o trabalho que eles estão fazendo, Ah, sim, fazer sim. essa troca. Eu acho que é legal também entender por esse outro lado, o lado do viés mercadológico, que já está inserido na roda, obviamente deve se diferenciar muito daquilo que a gente viu no filme, mas tem sua importância também. Acho que valeria a pena, Sim, sim, sim. marcar um bate-papo e, inclusive, É, se eles quiserem fazer parte do encontro da semana sim, que sim. vem. Eu vou conversar com eles, vou explicar, talvez se você quiser conversar com eles antes. Assim, a formação deles é muito diferente também, sabe? É uma formação que os pais são muito também voltados, são professores também de faculdade de arquitetura, sabe? Então você vê que eles são muito bem engajados, sabe? Apesar de, né, de ter, mas assim, é muito bonito. Eu já vi uma apresentação e realmente o jeito, né, que eles trabalham assim é bem diferenciado e acho que é uma inspiração assim para né, desenvolver esses multirões, né, umas coisas assim, que a Fernanda, a Renata já fazem, né, o pessoal da Colaborar já faz muito bem, mas realmente é um esforço realmente a mais aí, que a gente teria que fazer para conseguir assim, colaborar também. Mas e a gente até conhece também alguns professores, né, na formação que são bem envolvidos com a parte também de políticas de reurbanização de áreas, né, assim, mais carentes, cara, é espetacular também. O cara deve ter um know-how muito bom. Eu entrei até em contato, né, com o Jerônimo Leitão, e ele até falou, pô, eu quero ver esse filme, só que como a gente estava com uma limitação, eu acabei não liberando para ele, assim, o link, sabe, porque deu aquele problema. Mas é uma coisa eu acho que ele gostaria de ver sim, porque ele é muito envolvido, sabe, ele vai em muitas comunidades, a gente fez trabalhos de reestruturação, até com o SEAB do Rio, sabe? E é uma pena, no final das contas, né, a parte né, do projeto ele ser desenvolvido com muita atenção, né, por um período inteiro de faculdade, e chegar na hora ele ser selecionado, mas ele nunca ser desenvolvido, né? Ou então acabar as verbas, enfim. Mas é bem interessante. Ele tem e aqui no Brasil acho que é muito delicado também, assim, ele tem que ter muito jogo de cintura, né? Porque a parte de educação, assim, a parte né, de segurança, tem muita coisa envolvida aí que a gente não conhece, que realmente mas assim, eu acho que quando a gente vai né, com ter uma estruturação boa aí com esse pessoal, acho que consegue ser coisas incríveis também, sabe? Então é mais ou menos isso. Eu vou conversar com eles e vou ver se eles têm assim esse interesse também de participar. E aí você conversa com eles antes e faz uma ponte, sei lá. Aí você avalia aí. E lembrando também que essa ação do coletivo, que surgiu com o coletivo e agora abriu, né, para todo mundo, que eu acho que é o mais interessante desse processo, quando a gente pensou ela dentro do Coletivo Cidade, a gente imaginou que pudessem haver dois encontros. O primeiro encontro seria uma coisa mais interna do coletivo, e aí talvez envolvendo outros coletivos, e aqui estamos hoje, e uma segunda rodada dessas seria envolvendo outros parceiros, outros agentes, como, por exemplo, as universidades e seus estudantes. A gente ambicionava fazer uma coisa maior, inclusive projetando isso no auditório para várias pessoas, e aí veio a pandemia, mas é algo que a gente ainda vislumbra enquanto coletivo também. Então, nada exclui a gente dar esse outro passo, porque tem essa outra fase, né? Essa outra possibilidade. Fê, eu não sei se você tem mais alguma colocação. Se ninguém Não, só tiver. porque quero conversar mesmo com esse pessoal aí do Lar do Cilar e o outro moço que faz a questão urbana aí que o Du comentou, achei bem legal ele trazer isso. Mas, show, eu acho que Eu acho que a gente pode fechamos. ficar com aquele teu. A tua pergunta, a tua inquietação, que eu acho que deve ser a inquietação de todo mundo aqui, que é o que move, né? Qual é a significância do arquiteto no mundo que a gente está? O que a gente está fazendo aqui? Qual é a nossa função primordial? Será que é essa? Né? Então, é um movimento que, a mim, me diz que a gente está descobrindo, né? Quebrando a cabeça, hora se entrega ao mercado porque depende daquilo, hora sabe da importância de caminhar no outro sentido porque é a demanda real. Mas o que eu sinto, assim, daquele documentário é que todos eles, sem exceção, acreditam no que fazem, independente de qualquer coisa. Tem aquilo muito estampado, assim, como sendo um verdadeiro
fogo que corre, né? Que Sim. de fato dá significância e compreende a importância do humano e do humano em relação ao espaço e vice-versa, e por isso consegue focar o olhar e se direcionar a sua atividade diária para esse tipo de ação. E simplesmente ir fazer, não pensar muito, ir fazer. Isso é bacana. Eu acho legal concluir, talvez, com esse pensamento, porque muitas vezes a gente fica focado nessas questões burocráticas e de leis e deixa... São importantes também, mas a ação principal do início, do contato, da integração, é que, de fato, starta qualquer movimento, qualquer demanda. Então, se ninguém mais tiver nenhuma colocação, eu vou parar a gravação. Perfeito. Funcionou. Perfeito, Gui.